Aminoácidos essenciais. O que são e quais alimentos são boas fontes dessas substâncias? E qual a importância deles para o nosso metabolismo? Esse é o tema do vídeo de hoje em Metabolismo Bizarro. Aminoácidos são moléculas pequenas, a maioria tem menos de 10 carbonos. Quimicamente, eles caracterizam pela presença da função amina, ou grupo amino, NH2, e a função ácido carboxílico, COOH. Por isso são chamados de aminoácidos. Aí na tela você tem a estrutura da glicina, que é o aminoácido mais simples de todos. Mais detalhes químicos a gente vai falar no final do vídeo. Os aminoácidos são constituintes das proteínas. As proteínas são polímeros naturais de aminoácidos. Imagina uma grande corrente onde cada um dos elos dessa corrente são os aminoácidos. E existem 20 tipos diferentes de aminoácidos que formam a maioria das proteínas. São os chamados aminoácidos proteinogênicos. Esses 20 aminoácidos seriam como se fossem 20 elos diferentes ali, que formam praticamente todas as correntes que a gente conhece. Eles têm tamanhos diferentes ali, algumas características estruturais diferentes, mas todos eles têm aquele grupo amino e aquele grupo ácido carboxílico que eu mostrei aqui no começo do vídeo. Aqui na tela você vê uma lista com o nome dos 20 aminoácidos diferentes que compõem a maior parte das proteínas. Nessa lista você vê a sigla de 3 letras, que é bastante utilizada para os aminoácidos, e também a sigla de uma letra, a abreviação de uma letra que representa cada aminoácido. Se você não trabalha com química, com bioquímica, você não precisa se preocupar com isso. Apenas coloquei a título de curiosidade. O número de aminoácidos numa proteína varia bastante. Existem proteínas que têm 50 e até milhares de aminoácidos. A titina, uma das proteínas do músculo, é a maior proteína conhecida e pode ter mais de 30 mil aminoácidos dependendo do tipo e também da espécie de vertebrados. Nós precisamos ingerir aminoácidos para construir as nossas proteínas e a melhor forma é ingerindo as proteínas da dieta. No nosso estômago ocorre a digestão dessas proteínas. A ligação química entre os aminoácidos é quebrada pelas enzimas digestivas que nós temos ali no estômago. E esses aminoácidos livres, ou seja, não ligados a proteínas, são liberados na corrente sanguínea e outras células nossas, de vários tecidos, captam esses aminoácidos para sintetizar as suas proteínas. Um dos tecidos que mais contém proteína é o tecido muscular. Na verdade, o nosso principal estoque de proteína é o tecido muscular. Uma das proteínas mais importantes do músculo, além da titina, que eu já mencionei, é a miosina, uma proteína fibrosa. A interação entre a miosina e uma outra proteína chamada actina é a responsável pelo funcionamento dos músculos. Eu já gravei um vídeo explicando como funciona o músculo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Além das proteínas musculares, nós temos outras proteínas com diversas funções biológicas, como por exemplo a hemoglobina. A hemoglobina, presente nas células vermelhas do sangue, as hemácias, é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Outros exemplos são as imunoglobulinas, proteínas presentes nas nossas células do sistema imunológico, e elas são muito importantes no processo de reconhecer células invasoras, como vírus e bactérias, por exemplo. A insulina e o glucagon, que são proteínas com função hormonal, além das enzimas, das milhares de enzimas que nós temos que catalisam as reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo, em todas as células vivas. As enzimas são proteínas também. Agora, lembra que eu te falei que as nossas proteínas são compostas por 20 aminoácidos diferentes? Pois então, as nossas células, o nosso corpo, é capaz de sintetizar 12 desses 20 aminoácidos a partir de outras biomoléculas que nós temos. Agora, e os outros 8 aminoácidos? Pois então, esses outros 8 são os chamados aminoácidos essenciais e nós precisamos obtê-los da dieta. Vamos falar sobre eles agora. Leucina, isoleucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, triptofano e valina. São os 8 aminoácidos essenciais. Nós precisamos obter a partir da nossa alimentação. Nós não somos capazes de sintetizar nenhum desses 8 aminoácidos essenciais. E agora você deve estar se perguntando, será que a minha alimentação contempla esses 8 aminoácidos essenciais? Que alimentos especiais que eu preciso comer para obter esses 8 aminoácidos essenciais? Pois eu vou te dar a resposta de uma forma bem simples. O prato mais típico de todo brasileiro: feijão com arroz. É isso aí mesmo que você escutou, feijão com arroz. Se você come feijão com arroz, você ingere todos os aminoácidos essenciais. O feijão é uma excelente fonte de proteína. Ele é riquíssimo em vários aminoácidos, inclusive os aminoácidos essenciais. Só tem 2 aminoácidos essenciais que não estão presentes em grandes quantidades no feijão, que são a cisteína e a metionina. Nesses 2, o feijão é pobre. Porém, sabe qual é o outro alimento que é bem rico em cisteína e metionina? Se você disse arroz, você acertou. O arroz, apesar de ser uma fonte tradicional de carboidrato, por causa do amido que está presente ali, e o arroz é rico em metionina e cisteína, que são exatamente os aminoácidos que estão pobres ali no feijão. Além disso, o arroz é pobre em lisina, mas o feijão é riquíssimo no aminoácido lisina, além dos outros aminoácidos essenciais. Então, feijão com arroz, o pratinho básico de todo brasileiro, fornece os aminoácidos essenciais que nós precisamos ingerir. Agora, é claro que somente feijão com arroz, dependendo da quantidade que você coma, não vai ser suficiente para suprir toda a necessidade de proteína que você precisa ingerir na dieta no seu dia a dia. Claro, você deve consultar um nutricionista, principalmente se você faz uma dieta para perder peso ou para ganhar massa muscular, ou as duas coisas. Quem faz treino para hipertrofia, quem quer ganhar massa muscular, precisa ter uma dieta muito rica em proteína. E daí precisa buscar outras fontes de proteínas além do feijão. Fontes de proteína em geral, ou seja, de aminoácidos. Carnes, afinal de contas, carne é músculo e músculo é proteína. Ovos, derivados de leite, leguminosas como feijão, lentilha e principalmente grão de bico, que é riquíssimo em proteína, entre outros alimentos. Eu sou químico, não sou nutricionista. Eu estou apenas aqui falando de aspectos químicos da coisa. Para a sua dieta, para a sua necessidade, você precisa consultar o seu nutricionista para saber quais as quantidades e quais as fontes de proteínas melhores para a sua alimentação, principalmente se você tem alguma restrição alimentar. Agora vamos falar um pouquinho da parte química e entender por que a fenilalanina é um aminoácido essencial. As nossas células utilizam os aminoácidos essenciais para sintetizar outros aminoácidos. Um exemplo é a fenilalanina. Ela é um aminoácido essencial e é utilizada para sintetizar a tirosina. A tirosina não é um aminoácido essencial, mas para fazer a tirosina eu preciso da fenilalanina. Vamos falar um pouquinho de estrutura química para entender isso aqui melhor. Aqui eu gostaria de simplificar essa notação que é bastante utilizada na química orgânica. A gente não representa os carbonos ligados em todas as moléculas, que nem vocês estão vendo aqui nessa estrutura da glicina. Porque como moléculas orgânicas têm muitos átomos de carbono, isso se tornaria muito complexo e difícil de representar. Então, em química orgânica, a gente simplifica dessa forma, como vocês estão vendo aqui à direita, apenas como um tracinho ali. Isso está implícito que aqui há um carbono, e como o carbono faz 4 ligações, está implícito também que a gente tem os hidrogênios ali que completam as ligações para esse carbono. Então, no caso desse carbono aqui, ele está fazendo 2 ligações, uma com nitrogênio e uma com carbono, e as 2 que estão faltando, que não estão representadas, são exatamente os 2 hidrogênios. Isso é uma forma de simplificar estruturas na química orgânica. Agora vamos comparar a glicina, que é o aminoácido mais simples de todos, estruturalmente falando, com a fenilalanina. Observem que a fenilalanina tem muitos carbonos a mais. Vou contar aqui com vocês. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 carbonos a mais em relação à glicina. Se a glicina tinha 2, então a fenilalanina no total tem 9 carbonos. Outra coisa que chama bastante atenção aqui na estrutura da fenilalanina é essa representação de hexágono que vocês estão vendo aqui. Essa representação de hexágono representam cadeias carbônicas cíclicas, ou seja, que estão formando ali um anelzinho fechado. A gente chama isso de anel em química orgânica. E quando a gente tem esses tracinhos aqui alternados, 3 ligações alternadas, a gente diz que temos um anel aromático, ok? Então, daí que vem o termo substâncias aromáticas. E é exatamente neste anel aromático que ocorre a reação para formar a tirosina no nosso corpo. Existe uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, e é essa enzima que catalisa a transformação de fenilalanina em tirosina. Observe aqui na estrutura da tirosina que a única diferença para a estrutura da fenilalanina é a presença desse grupo hidroxila. Aqui nós tínhamos um hidrogênio. Veja, esse carbono aqui está fazendo, representadas aqui, né, 3 ligações. 2 aqui, que é uma ligação dupla, e mais uma aqui. Falta uma, é o hidrogênio. Esta enzima substitui esse hidrogênio por uma hidroxila. Por isso que é uma hidroxilação, é uma inserção de hidroxila. Por isso que o nome é hidroxilase. Ase é a terminação que se dá para todas as enzimas. Ou seja, é uma enzima que hidroxila a fenilalanina, por isso fenilalanina hidroxilase. Transforma ela no aminoácido tirosina. Uma doença genética chamada fenilcetonúria é caracterizada pela ausência ou deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase. Essa doença causa acúmulo de fenilalanina na corrente sanguínea, pois o corpo não consegue transformar a fenilalanina em tirosina. Isso traz sintomas como deficiência intelectual, alterações cognitivas e comportamentais, convulsões, entre outros problemas. Como é uma doença genética, ela pode ser detectada ainda no recém-nascido, com o teste do pezinho, aquele teste que se faz em crianças recém-nascidas. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre aminoácidos essenciais? Então compartilhe com seus amigos que têm interesse nesse tipo de assunto de divulgação científica. Um grande abraço e até o próximo vídeo de Metabolismo Bizarro.